seja bem-vindo a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui nesse canal. Vocês estão gostando? E eu tô continuando. As perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, vai lá me seguir. E as que eu não consigo responder em um minuto, eu guardo pro vídeo aqui, que tá saindo toda semana aqui nesse canal. Vamos lá nessa. Inclusive, se você quiser mandar uma pergunta, ou mandar no Instagram, ou manda aqui nos comentários desse vídeo, que quem sabe no próximo vídeo eu já tô te respondendo. Beleza? Olha só o que diz o Bruno Novellini. Ele pergunta assim, ó: líder de jovens sem harmonia com o líder de adolescentes, como proceder? Isso aqui é um problemão. Por que é um problemão? Porque é muito importante o líder de adolescentes estar em conexão com o líder de jovens, do mesmo jeito que o líder de casais, de mulheres, de homens. Por quê? Porque todos estão debaixo do mesmo time, todos estão debaixo da mesma igreja. Se você não tiver em harmonia, sabe o que está criando? Está criando várias células diferentes de um mesmo corpo. E uma célula que começa a se multiplicar diferente do mesmo corpo, ou seja, uma cultura dentro de outra cultura, sabe o que ela vira? Câncer. Então, como proceder? Vocês precisam estar conectados debaixo da visão da igreja, receber novamente uma visão específica para aquele momento, para aquele ministério, mas a conexão do líder de adolescentes precisa estar muito bem harmonizada com a liderança de jovens. Porque o sucesso do líder de adolescentes é quando ele manda esses adolescentes para o líder de jovens, e esses adolescentes, que agora são jovens, continuam voando com Jesus. Se tiver bem conectado, essa passagem de bastão acelera a caminhada cristã desses adolescentes. Agora, se você não tiver bem conectado, sabe o que vai acontecer? Você vai desacelerar. Sabe aquela corrida de passagem de bastão, que é o cara pega um bastão, ele dá pro outro cara, e o cara consegue pegar certinho e pum, continua acelerando? É exatamente isso que tem que acontecer quando você está liderando jovens e adolescentes. Então essa conexão precisa estar muito boa. E cara, que líder de jovem quer receber tranqueira? Você só quer receber coisa boa. Por isso que você estiver bem conectado com o seu líder de adolescentes, o teu ministério só ganha ano após ano, semestre após semestre. Os adolescentes que estão ali fazendo 17 anos, 18 anos, pum, 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 tudo pro ministério de jovens, e cada vez um exército de adolescentes que amadureceram e hoje são jovens queimando por Jesus e com maturidade espiritual. Ó, essa pergunta aqui eu vou fazer em conjunto, porque a Moraes Júlia pergunta assim, ó: adolescentes não cantam, nem glorificam nos cultos, não têm interesse pelo Espírito Santo, já tentei várias coisas, conselho. Aí a Lari Radassa pergunta assim: como trazer cultura de uma vida de adoração no culto de jovens e adolescentes? A presença é perceptível, mas a maioria não mergulha ou não se permite entrar 100% na presença. Bem, eu acho que o ponto aqui é o seguinte: adolescentes e jovens que não estão engajados no momento de adoração, porque não sentem a presença. A presença está lá, mas eles não sentem a presença. A grande verdade é que nós precisamos ensiná-los, jovens e adolescentes, a que eles têm que fazer as coisas por aquilo que eles acreditam, por convicção. Então eu adoro a Deus não porque eu sinto a presença dele, mas porque eu tenho convicção da presença dele. Então no momento de adoração, eu posso estar sentindo ou não sentindo. Eu vou adorá-lo por quem ele é e não por aquilo que ele está me permitindo sentir. Vão ter dias que o Senhor, ele vai trabalhar dentro do seu jovem, seu adolescente, a fé dele, a convicção dele. Então mesmo quando ele não sentir, ele tem que adorar. E é nesse lugar que nós temos que fazer. Nós não temos que ficar preocupados. Meu Deus, esses adolescentes não sentem nada. Aí a gente tá caindo no próprio papo deles de querer sentir tudo, de eu tô sentindo. Claro, eu creio que Deus, ele se permite ser sentido para nos agradar com a presença dele palpável. Porém, nós o adoramos em espírito e em verdade, ou seja, no espírito e no entendimento, mesmo sentindo ou não sentindo. Bia Benjamin falou o seguinte: me explica por favor sobre o espírito de Jezabel na igreja. Gente, quem foi Jezabel? Foi essa mulher que ela teve um papel para apagar o espírito profético. Então o que seria esse espírito de Jezabel dentro da igreja? É um espírito de incredulidade. Não tem a ver com as mulheres safadas na igreja, os caras safados. Não. Aí a gente fala, isso aqui é espírito de Jezabel. Claro, existe sim uma opressão maligna, existe sim o mundo espiritual acontecendo, mas o espírito de Jezabel
nada mais é aquilo que mata o profético, aquilo que mata o profeta, aquilo que cala chamados. Então, nossa, aquela mulher foi uma Jezabel para aquele cara. Por quê? Porque provavelmente o cara entrou num relacionamento e isso esfriou o chamado dele. Ele desistiu de seguir o chamado dele. Ou vice-versa. Cara, aquele cara foi uma Jezabel para aquela mulher. Começou a namorar, começaram a andar junto e de repente a menina não queria mais saber nada de Jesus, ela não estava mais caminhando com Jesus. Então isso é muito comum. Quando existe espírito de Jezabel, é quando vem uma ação maligna através de pessoas que dão legalidades ou coisas que as pessoas estão dando legalidade na vida delas e faz com que eles acabam perdendo o espírito profético, ou seja, aquilo que Deus tem para a vida deles. Agora essa aqui é engraçada, ó. A Sara Tenelli, eu acho, ela falou o seguinte: orar sozinho em voz alta pode dar azar, porque o mundo espiritual tá ouvindo? Claro que não. Às vezes a gente aprende umas coisinhas, né? Ai, o diabo não escuta a sua oração, só você e Deus, porque ele não consegue ler os seus pensamentos. Porque se você orar em voz alta, ai Deus, eu quero conseguir um carro, o diabo vai ver e vai atrapalhar para você ter um carro. Gente, não é assim que funciona. Primeiro que não existe azar, né, gente? Pelo amor de Deus. Não existe negócio de sorte e de azar. A grande verdade é que tudo aquilo que você declara com a sua boca, existe uma manifestação disso no mundo espiritual. A palavra de Deus vai dizer claramente, quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus fala, olha, não foi sangue nem carne te revelou, mas foi o meu Pai, e sobre essa rocha, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Aí ele diz mais, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, e diz mais, ele fala o seguinte, tudo aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, tudo que será desligado no céu será desligado na terra. Ou seja, ele dá o poder profético para a igreja, para a eclesia, ou seja, o poder da declaração. Então a grande verdade é que muitas vezes orar em voz alta é bom sim, você está declarando coisas no mundo espiritual. Então acho que o ponto aqui não é orar em voz alta ou não, é você entender que não tem nada a ver esse negócio de azar, de ai, eu vou falar uma coisa, o diabo vai descobrir os planos que a gente está tramando contra ele. Não. Nenhum plano do diabo ele tem sucesso com as coisas que nós estamos fazendo, regado em jejum e oração, que em Jesus nós já somos mais do que vencedores. Pergunta simples, e provavelmente eu vou responder ela umas 1000 vezes, mas olha isso aqui. Ana Luísa perguntou, como pregar o evangelho no dia a dia? Deixa eu te explicar como você prega o evangelho no dia a dia. Simples, contando para os outros aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não tem nada mais poderoso do que um testemunho, gente. Você chegar para uma pessoa e falar o seguinte, cara, você sabia que tava orando porque eu queria muito, sei lá, uma oportunidade de emprego, e aí eu tava orando e de repente, cara, eu comecei a ter um favor de Deus, e aí do nada apareceu uma vaga de emprego e eu tô contratado? Olha que incrível, glória a Deus por isso, né? Doeu pra falar isso? A pessoa fala, caraca, como assim estava orando? Como assim favor, você teve um favor? Como assim? Nossa, glória a Deus por esse Deus. Porque é assim que Deus funciona, é assim que a maneira de evangelismo por testemunho funciona. Você já parou pra reparar que Deus ele coloca o nosso nome no nome dele? Tipo, por exemplo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que ele quer dizer? Quer dizer que eu conheço o testemunho de Abraão e eu falo, eu quero esse mesmo Deus que fez isso na vida de Abraão, eu quero que ele faça na minha vida. Nossa, que incrível isso que ele fez na vida de Isaac, eu quero o Deus de Isaac. Nossa, que incrível que Deus fez na vida de Jacó, eu quero o Deus de Jacó. Nossa, que incrível que Deus fez na vida do namorado, eu quero o Deus de namorado. Então, como pregar o evangelho no dia a dia? Conta para os outros aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E por que eu gosto de falar isso? Porque muitas vezes Deus não está fazendo nada na nossa vida. E aí cria tipo uma crise, mas uma crise boa, que aí tá na hora de a gente fazer alguma coisa para começar a escrever e viver uma história com Deus, para poder contar para os outros os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Isso é muito importante. O que é pregar o evangelho? Então, namorado resumido, contar para o mundo aquilo que Deus fez na sua vida e contar para o mundo aquilo que Deus fez pelo mundo. Enviou Jesus para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Islarieres, muito difícil aqui, diz o seguinte, como explicar a diferença de fé e positividade? Cara, que perguntinha, hein? Eu vou tentar te explicar de um jeito simples, tá? Hebreus 11 vai dizer o seguinte, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Então, o que eu gosto de dizer? Que fé é sempre 100% de retorno. Fé é a certeza. A fé não é o tomar aqui, a fé é a certeza. Se eu marcar para
sair num Starbucks com você, por exemplo, fala, ó, te encontro lá às 3. Você chega lá às 3 e fala, o namorado deve estar atrasado, mas eu tô positivo. Ele vai chegar. Pode ser que eu me atrase, pode ser que eu dei um bolo em você, pode ser que tenha um acidente no meio da estrada e eu não vou conseguir chegar. Então a grande verdade é que fé é a certeza do mundo espiritual aqui na Terra. Já positividade, eu diria que é alguma coisa meio que na nossa alma. Enquanto a fé opera no espírito, é uma certeza que a gente só consegue acessar no espírito, por isso que a salvação vem pela fé, a salvação do nosso espírito vem pela fé. A positividade é meio que tipo assim, poxa, eu tô positivo que o meu time vai ganhar hoje, mas ele pode perder. Poxa, eu tô positivo que dê certo aqui esse empreendimento, mas pode não dar. Então a grande diferença é que a gente não tem que andar por positividade, nós temos que andar por fé. Esse aqui que eu não vou dizer o nome, que é uma coisa tensa, ele falou o seguinte: meu pastor acoberta atitudes erradas de membros do ministério que sou líder. O que fazer? Mano, temos um problema aí. Se você sabe que tem pessoas fazendo coisas erradas e o líder tá acobertando, temos um grande problema. Agora, também calma, né? Deixa eu passar um pano aqui, mas sem passar o pano. Que coisas erradas? Você quer que isso aqui seja, todos os pecados sejam toda hora expostos pra todo mundo? Ou você só tá querendo uma vingancinha? Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Hoje em dia a gente tá com essa ditadura aí do líder tóxico. Nossa, ele tá acobertando coisas, mas no fim das contas, talvez tenha alguém na sua liderança cometeu um pecado e você quer que a igreja toda esteja sabendo disso? Agora, eu entendo, talvez ele tá passando o pano, tipo assim, pô, o cara tá em pecado, tá fazendo coisa errada e nada tá sendo feito em relação a isso. A pessoa não tá se arrependendo, a pessoa não tá sendo confrontada e a pessoa não tá sendo afastada daquilo que ela tá fazendo, porque ela não tá pronta realmente espiritualmente pra fazer isso. Aí eu te entendo, eu acho que vale uma conversa franca com o seu pastor e fala, poxa vida, e aí? Você vai deixar isso continuar acontecendo? E aí, é claro que o confronto sempre é muito bem-vindo. Agora, você tá vendo uma cultura de acobertamentos? Talvez, infelizmente, pode ser que o seu pastor também tá fazendo um monte de coisa errada. E é o famoso ciclo do rabo preso, né? É o rabo preso, com o rabo preso, com o rabo preso, com o rabo preso. Eu já ouvi várias histórias sobre isso. Boa pergunta do Luquinhas. Ele perguntou o seguinte: como orar mais? Tenho dificuldade de manter a oração como um hábito constante. Cara, a grande verdade é que a gente precisa desmistificar um pouco a oração e entender que oração é falar com Deus. Então, às vezes a gente acha que orar é só quando a gente fecha o olho e coloca a mão assim uma com a outra e ora. Claro que isso é orar também, mas a grande verdade é que quando a gente começa a colocar Deus no nosso dia a dia e tá sempre orando em doses como, poxa, eu vou agora pro trabalho, Deus abençoe meu trabalho agora, eu oro para que o Senhor me ajude hoje com todos esses meus projetos, no nome de Jesus, amém, pronto, eu orei. Aí daqui a pouco eu tô dirigindo e aí eu lembro de alguma coisa, Deus, eu quero declarar isso também no nome de Jesus, eu te peço isso aqui, muito obrigado por isso aqui, beleza. Aí acabou uma reunião, deu certo, Senhor Deus, muito obrigado porque essa reunião deu muito certo. E aí, durante o dia todo, você tá tendo um relacionamento com o Espírito Santo ali, de conversa íntima com o Senhor, que isso vai auxiliando a sua oração. Agora, coloca um despertador, coloca aí no seu celular, você quer, eu quero ter pelo menos 15 minutos por dia de oração. Poxa, coloca um despertador aí no seu celular, você entra às 8h30 da noite, tipo assim, Deus, eu quero orar todas as 8h30. Despertou, tá com vontade, tá sem vontade, ora. Você não tem que orar porque você tem vontade, tem que orar porque você quer ter comunhão com Deus. Como criar uma célula para pessoas fora da igreja? Tô com essa vontade. Olha, Beatriz, eu não sou contra você criar uma célula para quem não é crente, mas o que a gente tá falando de célula aqui é pequeno grupo, né? Grupo de discipulado e de conexão e tudo mais. Então, assim, eu acho que criar um grupo só com pessoas que não são cristãs talvez é um pouco perigoso. Eu criaria um grupo de pessoas cristãs que querem crescer junto na palavra e falaria para essas pessoas convidarem pessoas que não são cristãs para conhecer um pouco mais do que vocês estão estudando. Eu acho que essa é a melhor estratégia que você pode fazer. Acho que isso aí vai ser muito melhor do que você só criar um grupo de um monte de gente descrente e você ser a única pessoa lá no meio para tentar falar de Jesus para todo mundo. Juliana Goski diz o seguinte: preciso combater a frieza espiritual. Vou pela disciplina ou busco por motivação? Os dois. A grande verdade é que essa frieza espiritual ela pode ser só uma temporada na sua vida. Nem sempre a gente está sempre queimando super por Jesus. A grande verdade é que vão ter temporadas que a nossa fé, ela só tá ok. Claramente, você não pode estar com uma frieza de um desânimo espiritual. Mas a grande verdade é que a gente tem que sempre viver um equilíbrio
entre constância, mesmo sem estar sentindo vontade de ler a Bíblia, ai, tô apaixonado por Jesus. Não, você vai abrir a tua Bíblia, você vai ler a Bíblia constantemente, mesmo sem estar com vontade, e ao mesmo tempo você vai buscar doses de ânimos, quem sabe uma conferência numa outra igreja, num outro movimento que você vai curtir, uma Dunamis Com, ou quem sabe um culto de jovens de uma igreja diferente, ou um vídeo, ou você pega um amigo e fala, cara, vamos junto num propósito aqui, 30 dias, vamos um se animando. A grande verdade é que constância no fogo por Jesus, ele é esse equilíbrio entre fazer aquilo que precisa ser feito e doses de ânimo constante. E eu finalizo com essa aqui bem polêmica, tá bom? A Angélica diz o seguinte: oração move o coração de Deus? Ele pode mudar a vontade dele pela nossa oração? Olha, eu não quero entrar numa treta soterológica aqui, uma treta entre calvinistas e arminianos de a soberania de Deus, a vontade de Deus. O que eu quero usar? Eu quero usar aqui o texto, obviamente, de Abraão falando com Deus para salvar os justos que estão lá em Sodoma e Gomorra. Então Deus, ele tinha já uma definição para Sodoma e Gomorra. Ele ia destruir aquele lugar. E aí Abraão começa essa oração, começa essa conversa com Deus. Poxa, mas se tiver 50 justos? Se tiver 50 justos. E se tiver 40? Se tiver 40. Se tiver 30? Se tiver 30. No fim das contas, Ló e suas filhas se salvaram. E esses foram os justos que se salvaram. Mas a grande verdade é que a vontade final de Deus foi estabelecida. Então eu acredito sim que a nossa oração pode muito nos seus efeitos. Tiago vai falar que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A grande verdade é que o Senhor, ele tem um plano, ele tem a sua soberania, mas a nossa oração, a nossa intercessão, com certeza move o céu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora sim, Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!